Olá, tudo bem? Eduardo Campos, Iturama, Alexandrita, Zona Rural, Brasil. Meu querido, e hoje nós estamos aqui para um bate-papo. E hoje é dia de festa, hoje é dia de aniversário, é mole ou que é mais? Tô te falando, e vai ser o aniversário. Recado, há muito bate-papo, uma conversa gostosa e com direito até a feijoada, viu? Hoje tem feijoada. Eu já tô falando de sabadão. Nós estamos aqui no início da semana, eu já tô pensando lá na frente. Sabe quem que eu tô falando? Massa Bruta. Você conhece, já ouviu falar? Fabrício Massa Bruta? Há muitos anos, há 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. Eu, descendo ali a Monte Alegre, começou a história da Casa dos Parafusos. Quem estava chegando lá? O Massa. Mas até então, tranquilo, calmo e sereno. E hoje é uma figura ímpar na nossa cidade, é vereador, é um cidadão povo, é um cidadão família, é um cidadão que dispensa comentários. Ontem eu falava lá na feira, estava passeando, pegando as imagens dele na feira e observando o quanto as pessoas se interagem com ele, a facilidade que ele tem de lidar com pessoas. Por isso eu te convido, nessa grande festa de hoje, a receber o nosso amigo, nosso companheiro Massa Bruta, que vai falar um pouquinho da sua história. Massa, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje é um dia especial, pode ter certeza, na minha vida, na vida do Massa Bruta e na vida da família Massa Bruta. Você falou em família Massa Bruta, vamos começar por família. Esposa, filhos. Fala um pouco de família para nós. Falar da minha família é muito fácil, Eduardo. É muito fácil. Por quê? Por que Massa que é fácil? Porque a minha família é meu alicerce. É meu alicerce e todos nós sabemos que sem um alicerce a gente não construímos nada. Falar da minha esposa, falar do meu filho. Vamos falar da minha esposa. A minha esposa, veja bem, tem gente que passa pela vida da gente, mas tem gente que transforma a vida da gente. E isso que aconteceu com o Massa. A minha esposa transformou a história do Massa. E isso eu sou muito grato. Sou muito grato. Rapaz, profundo, hein? Verdade. Cara, é interessante, né? Esposa, companheira, aquela que está ali na alegria e na tristeza. E a sua esposa, a gente vê ela ali presente na feira, no trabalho, no corre junto com você. Com certeza. Ela faz a diferença, né? É parceirona do Massa. Nós já tivemos altos e baixos, pode ter certeza. E ela, toda a vida, foi minha parceira. Tá? Foi minha parceira. Eu só tenho que agradecer a ela de coração. E a minha família também me apoiou, todas as situações que nós tivemos também, a família dela também é um apoiador do Massa, do dia a dia, errando ou acertando, apoiador do Massa. Antes de você ser vereador, você é empresário, você é um líder, você é companheiro do povo, está sempre presente. Como é que surgiu essa história Massa Bruta? Então, essa história Massa Bruta, há alguns anos atrás, eu já fazia parte da agricultura familiar aqui de Iturama, onde eu fui plantar milho, plantei 9 culturas para me eleger uma, para me fazer o segmento, focar e fazer um trabalho diferenciado. Foi o que aconteceu. Aqui tem um senhor aqui que eu guardo ele em mente, no meu coração. Ele chama Massayuca, ele faleceu já. É um senhor de uma bondade, de um coração enorme. É uma das pessoas que me ajudou no começo dessa implantação da agricultura familiar, onde você deu um espaço para me estar plantando e para me fazer boas colheitas, para servir na mesa
da turma ituramense, da população ituramense. Empreendedor, o seu nome, o seu apelido, ele tem uma certa força. Sim. Como é que você lida com isso? Então, esse nome também iniciou justamente desse senhor, porque ele chamava Massayuca, que na verdade é um sobrenome dele, certo? Então, aí eu juntei, aí eu fazendo os parafusos, juntei massa, falei, agora eu tenho que colocar um produto mais forte. Aí eu falei, vai ser bruto. Aí coloquei massa bruta. Foi o que aconteceu. Então, tudo se iniciou através desse senhor que eu tenho guardado no meu coração. Beleza, aí, lado empresário, massa bruta, política. Vamos entrar no fato política. Como que surgiu a ideia massa na política? Então, eu já fazia parte da agricultura familiar, feirante, e na época também nós tínhamos uma loja de parafusos, a qual foi a época que eu conheci você, que você estava fazendo um investimento para os comerciantes, que era a lista chamava Tafacim. Você lembra disso? E como não lembrar, né? Foi dali que nós começamos aí a nossa conversa e foi interessante porque você ralou muito. Eu acompanhei um bom pedaço seu ali de trabalho, mas você também nunca esmoreceu, né, Massa? Com certeza, mas justamente por isso, a base consolidada, a base, a nossa família, dos altos e baixos. Nesse momento tive muitas situações que, para a gente reverter essas situações, dependia da nossa base, a nossa base familiar, principalmente a nossa base familiar. Foi onde o Massa se reergueu novamente e estamos aqui na ativa. Agora, deixar de trabalhar, nós jamais deixamos. Você, voltando à política aqui, então essa história de política, você já tinha isso em mente, já mesmo lá atrás, quando dentro da agricultura familiar, fazendo esse trabalho dentro da agricultura, você já vislumbrava esse lado político? Não. Ou não? Não. Ele surgiu... Esse lado político, eu nunca tive esse lado político. Jamais alguém viu eu em alguma carreata, algum ato político, qualquer que seja. Fazia feirante, bem relacionado com a turma que frequenta a feira. E o que acontece? Nós trabalhamos, a feira acontecia na época só aos domingos. E depois, a hora que lançou da agricultura familiar, iniciou as quartas-feiras. Dessa época a gente bem relacionado, trabalhava, tem bastante cliente na pamonha. Então não tinha essa pretensão política. Mas quando chegou a pré-campanha de fazer fazer os complementos dos partidos, um grande amigo nosso aí chegou para mim, Massa, é a sua vez agora. Eu falei, eu não acredito e não tenho vontade. Aí voltou a falar novamente, fiz o aniversário na feira, livre, quarta-feira, foi um dia de quarta-feira. Nós fizemos uma janta lá de aniversário do Massa e lotou. Você precisa de ver, nós fizemos umas paneladas de galinhada, arroz branco com carne, e o pessoal que foi, pode ter certeza, ficou super satisfeito. E daí começou esse negócio da política. Troquei ideia com a minha esposa, troquei ideia com vários amigos, o que eles achavam do Massa entrar na política. Muitos falavam que dava muito certo, outros já ficavam meio em cima do muro. Mas nesse caso, a maioria me apoiou, foi onde o Massa entrou na política e eu tenho certeza, Eduardo, que Deus tem um propósito para o Massa que eu acredito que vai muito além. Interessante. Aí,
o Massa começa a caminhada política. Partidos, fazer grupos. Como é que funcionou isso na tua cabeça? Porque até então, você era o Massa da lida da terra, Exato. o Massa da fazenda. Exatamente. Aí, de repente, você começa a lidar com essa situação de, opa, agora eu sou candidato, pré-candidato a princípio. Sim. Então, foi uma experiência nova, uma experiência muito nova, porque não tinha passado por isso e nem pensado em passar por isso. Essa pessoa chegou em mim e falou, Massa, aqui tem 3 partidos, você vai escolher um desses 3 partidos que é a sua chance agora. E para mim foi novidade, eu não entendi de política, hoje eu estou aprendendo ainda, nesse primeiro ano, nesses primeiros 365 dias, mas o que acontece, a hora que ele chegou para mim e falou, Massa, escolhe um desses partidos, eu falei, para mim qualquer um serve. Mas na verdade não é assim. Você tem que ter alguma estratégia para você realmente ter um posicionamento e ter maiores chances. Massa, como é que foi o processo eleitoral para você? Porque você já chegou de prima e já foi eleito. Como é que foi isso? Foi um processo, Eduardo, assim, foi um processo novo. Uma experiência muito nova e muito apreensiva também. Aquele trabalho político, aí eu volto a falar novamente a questão da parceria, de pessoas que estão do seu lado, pessoas que realmente vestem a sua camisa. Que é a minha esposa, por exemplo. Na época, vamos num comício, vamos numa carreata. Eu nunca participei. E daí para cá, ela vestiu a camisa, ela, a família dela, os familiares dela, inclusive os meus familiares também. Vestiu a camisa, é onde tudo começou. Você chega na Câmara de Vereadores, entra pela porta da frente, eleito pelo povo. Qual foi a sua maior decepção? A decepção de um vereador é saber que você está aí para trocar experiência e para ajudar pessoas. De repente, não é tão simples assim na vida do legislativo. Se você quer ajudar, de repente não tem jeito, de repente tem outras situações que implicam, certo? São pessoas maldosas. Então eu digo assim, tem algumas situações onde a gente se decepciona. De repente não poder ajudar realmente o próximo da qual essa pessoa realmente necessita. Isso é muito interessante. A gente às vezes para conversar sobre esse tipo de situação, mas aí entra aquele lado empresário. O empresário massa, ele põe a mão na massa e resolve. Aí ele chega na política e ele esbarra na situação do não pode. Não tem legalidade. A palavra-chave é não tem legalidade. E aí? É verdade mesmo. Como várias situações e várias ações também que o Massa tentou fazer, foi prejudicado, e em outras situações também não tinha legalidade. Por quê? Porque a gente age com o coração. O Massa sempre ajudou muitas pessoas e continua ajudando até hoje. Massa, frustração é a palavra. Como é que você encara Massa empresário, Massa vereador, Massa empresário faz, vereador esbarra nos cuidados? Como é que você encara isso? Eduardo, na seguinte forma, dá um exemplo para você aqui bem prático para vocês entenderem. Setor privado, a hora que você entra no setor privado, é a mesma situação de um transatlântico. Você, para manobrar um transatlântico, ele vai bem devagar, bem lento. Mas para você manobrar um jet ski, as suas manobras são rápidas. E na vida
pública, privada, pública e privada tem essas diferenças. Você fazendo o massa empresário, a manobra dele é igual a manobra do jet ski, é rápida. Agora, no setor público é igual um transatlântico, é devagar e muitas das vezes recalcula a rota, tá? Recalcula a rota. Mas você falando dessa forma, eu creio que não retrata totalmente, não que eu vou te chamar de mentiroso, por favor, mas veja bem, nesses 365 dias do ano, você fez uma prestação de contas agora e você mostrou muita coisa, mesmo com tanta amarração, com tanto empecilho. Mas pode ter certeza, Eduardo, daquele prego que mais desponta, que toma a martelada primeiro. É o que está acontecendo com massa hoje. A maioria da turma só dá os parabéns, mas tem 2, 3, 4 pessoas que de repente não tem uma obrigação, não tem um trabalho, não tem uma profissão, pega no pé das pessoas que realmente está fazendo. E esse tipo de trabalho, dessa prestação de conta que a turma do Massa fez nessa semana agora, foi uma coisa que é inédito na nossa região. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Essa prestação de conta para a população. Foi uma prestação de conta do Massa Bruta para a população. Interessante. E eu estava observando aquele folder que você fez, ele ficou bem agredido, né? Porque tem muita coisa. Dessas realizações todas, Massa, me cita 3 delas que foram assim para você, que fez a diferença. Eduardo, lá, naquelas ações que foram mencionadas no folder... Todas são prioridades. Todas têm o seu valor particular. Todas têm o seu valor particular. Todas têm suas particularidades. Tanto de emoção, de ação, de fruto de trabalho. Todas. O karatê, por exemplo, criançada. Nós fizemos ali em Alexandrita um ato histórico para o distrito de Alexandrita. A troca de faixa das crianças, que trocou da faixa branca para a faixa amarela. E nós já vamos trocar agora, em março, estamos programando uma nova troca de faixa. E isso foi a primeira que eu participei, é muito emocionante. Você vê aquela criança sabendo, não sabe se foi aprovado ou reprovado naquele momento, que a hora que você chama fulano, um passo à frente. Quem é o seu representante? Aí entra o representante dele, ou dela, ou o pai, ou a mãe, ou um vizinho, ou irmã. É emocionante. E as crianças emocionam também, tanto quanto eu emocionei, quanto as crianças também se emocionam. Tem crianças que faz xixi, tem crianças que passa mal. Então tem toda uma reação, mas uma reação para uma coisa, para uma situação excelente, que é a troca de faixa. Eu estou citando isso aqui de Alexandrita porque esse é um marco histórico, porque não teve nenhum prefeito, nenhum vereador de Alexandrita ou de Iturama que teve essa iniciativa, assim, dentro desses tantos anos aí no distrito de Alexandrita. Estou dando esse exemplo do karatê porque é das crianças, que a criança ela tem que ir para a escola e tem que fazer atividade física e para tirar as crianças da rua, não pode ficar na rua, principalmente naquele distrito que toda a vida foi esquecido. Mas você falando de esquecimento agora, distrito esquecido, você não levou apenas o karatê para Alexandrita. Alexandrita hoje conta com mais atividades que tem sido um trabalho, marca registrada do Massa. Exatamente, Eduardo. Tem muito, nós realizamos a Zumba lá, fez 1 ano de realização da Zumba e o detalhe, tudo gratuito. Temos o karatê, temos a Zumba
E tem outros projetos também aí que nós vamos falar mais para frente. Nós vamos ter também em Alexandrita as mulheres empreendedoras, tá? Mas vamos falar disso aí mais para frente um pouquinho. Massa, quando você fala dessas crianças, dessa alegria dessas crianças, né? Desse trabalho aí do karatê específico, mas que tem outros, não resta dúvida, isso impacta também a família, de um modo geral. Porque a mãe ver um filho com essa alegria ali dentro do distrito de Alexandrita, distrito esse que muitas vezes se sentiu esquecido pelos políticos de um modo geral, e hoje você se torna a referência, o vereador referência diante de tantos anos ali, você acontece nesse momento. Eduardo, falando em referência, eu quero aqui deixar um abraço para a família do Djalme José de Queiroz, o popular Frango, que eu, falando em referência, ele é a minha referência, pelo trabalho que ele fez por Alexandrita, sempre batalhou pelo distrito de Alexandrita e pelas famílias de Alexandrita. Então, quero mandar um abraço a toda a família do Djalme José de Queiroz, popular Frango. É a minha referência. Pode ter certeza que é um dos motivos que o Massa trabalhou para resgatar essa tradição do rodeio, que ele era apaixonado em rodeio e cavalgada. E ele realmente dava o sangue, realmente fazia. É minha referência em Alexandrita. Aí você me fala de rodeio. Em poucos dias nós estávamos ali no distrito, aquele lugar que estava totalmente abandonado, aquela área de rodeio ali, né? Estava jogada às traças, como diz o dito popular. Você chega com a equipe massa, restaura o lugar, faz um rodeio em período de chuva ainda, e aquele sucesso todo. Como é que se dá isso tudo? Rapaz, foi um transtorno, falando, tô até emocionado um pouquinho aqui. Foi um transtorno terrível, porque, veja bem, 90% o pessoal não queria o rodeio, 90%, mas 90% dos influentes não queriam o rodeio, certo? Os outros 10% era a turma do Massa que queria, tá certo? Mas esses 10% tem Deus no coração. Já foi o suficiente para ter acontecido aquele rodeio, ter esse resgate de tradição, mas não foi fácil. Não foi fácil, pode ter certeza que empecilhos foram muitos, então. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, faltando 12 dias para o início do rodeio, que nós já tínhamos veiculado já as propagandas, não estava pronto nenhum tipo de documento, E nós fomos atrás dos órgãos legais para que realmente organizasse esses documentos, mas não foram fáceis, foram dias difíceis. Quando iniciou o rodeio, que nós fizemos a abertura do rodeio, foi uma coisa maravilhosa. A população de Alexandrita teve em peso, a população da zona rural teve em peso em Alexandrita. E isso, para o Massa Bruta e para a turma do Massa Bruta, foi muito gratificante. Embora não foi fácil, Você falando não foi fácil, eu estava lá no domingo, pós-cavalgada, almoço. Que almoço, diga-se de passagem. Quantos quilos de comida tinha aquele dia lá? Porque eu vi um tropelo de gente na fila, e pessoal com prato cheio, e servindo, e panela chegando. Foi muita gente. Agora eu faço uma outra observação. 90% não queria que a coisa acontecesse. Mas o que denotou ali depois foi que grande parte da parentela também estava lá participando da grande festa.
Na verdade, aquele domingo foi um domingo abençoado também, porque após a cavalgada teve uma chuva que realmente se estava precisando, mas foi uma chuva maravilhosa que Deus proporcionou. Eu falo que aquele final de semana, principalmente para Alexandrita, quinta e sexta, sem chuva, sábado, choveu o dia todo, à noite, choveu um pouquinho, mas como era sábado, a população teve em peso, então foi gratificante. E aquele domingo foi feito um almoço para 1.500 pessoas. Queria também, em tempo, agradecer a comitiva Santa Rita de Cássia, que foi os organizadores daquele almoço. Parabéns pelo trabalho. Gente, quem esteve lá sabe o que foi este almoço, porque foi para lá de especial. Todo mundo comeu à vontade, não foi comida regada, diga-se de passagem. Todo mundo se serviu bem. Todo mundo ficou à vontade, comida à vontade, todo mundo muito satisfeito. Massa bruta. O que significa isso? O que significou esse acontecimento, na sua opinião, para os moradores de Alexandrita? Esse resgate de tradição, que foi o rodeio e a cavalgada, eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas de Alexandrita. O pessoal ficou encantado, diz que ficou muito feliz e quer que isso realize todo ano. Massa, nós queremos você aqui, nós queremos que você faz novamente, repita essa mesma festa. Aí o que eu disse para eles? Nós não vamos repetir a mesma festa, nós vamos fazer uma melhor do que a outra, pode ter certeza, mas com o apoio de vocês, da turma de Alexandrita, porque esse resgate, muitas das pessoas de repente ficou com receio, com medo. Eu, para falar a verdade, eu não sei qual que é a concordância da palavra que eu devo usar, mas a pessoa de repente ficou com medo de patrocinar alguma situação lá. O Massa, através da turma, correu atrás dos empresários para aquele rodeio. Para vocês terem uma noção, aquele rodeio, nós íamos fazer um rodeio, um mini rodeio. E aí começou tomando uma proporção grande, muito grande. Foi aonde nós trocamos boiada. Ali tinha boiada do Tércio, Miranda. As melhores boiadas da nossa região aqui estavam presentes lá. E vocês podem conferir no Instagram do Massa, tá? Quem não segue o Massa, tá perdendo, né? Tá perdendo. Fabrício Massa Bruta. Segue o Massa que vocês vão ver, acompanhar o trabalho do Massa Bruta. Inclusive, as histórias de Alexandrita, os eventos de Alexandrita estão todos no Massa Bruta, todos no Instagram do Massa. Massa, como é que os seus parceiros de câmara, eu me lembro lá eu estive com o Pedrinho, com o Solé, como é que foi isso dentro da Câmara? Como é que foi essa recepção de Alexandrita pelos demais vereadores? Eu convidei cinco pessoas que estão mais próximas do Massa para dar uma força, um apoio moral, mesmo que seja na prefeitura, um apoio moral com a presença de todos também. Eu convidei 5 amigos meus, vereadores, que eles aderiram ao projeto do Massa, que são meus parceiros. Esses estavam lá, fizeram a diferença junto com você. Com certeza. Essas 4 pessoas são parceiros e amigos do Massa. Não que os outros não sejam, mas essas 4 pessoas estão mais próximas do Massa. Você gostaria de fazer um agradecimento a esses 5 companheiros que estiveram junto com você, agarraram junto? Sim, eu quero fazer sim. Quero agradecer o apoio dos meus 4 amigos, Ricardo Soler, Adebaldo Borges, Amaral da Associação e Pedrinho Garcia.
E também não posso deixar de dizer o nome do Circuito Rancho Mineiro, o qual foi o realizador do evento. Contratou as boiadas, o cara é profissional, então a turma é de Iturama e é profissional. Bom demais. Mas festa, finança, dinheiro no caixa, movimenta o comércio, o comerciante fica feliz, né? Garanto que o pessoal das marmitinhas, das quentinhas de Alexandrita, naqueles dias lá ficaram felicíssimos, né? Por vocês estar lá, porque movimentou a cidade toda. Mas vem mais coisas por aí. Onde nós vamos? Qual que é a próxima atuação pesada da equipe Massa? Então, temos um projeto grande aqui para Iturama e um outro projeto para Alexandrita. Projeto o qual, na próxima entrevista, falarei sobre isso. Massa, mas além do rodeio, nós tivemos outros acontecimentos em Alexandrita. O que mais? Tivemos, nós iniciamos a Zumba, só para você entender, nós iniciamos a Zumba, depois de 6 meses, nós íamos fazer uma confraternização com a turma da Zumba, que é cadastrado 132 mulheres lá. Aí nessa confraternização, que foi no mês de julho, aí mês de julho é o mês de quê? Mês junino. Julino. O que aconteceu? Nós trocamos ideia. Milho, pamonha. Nós trocamos ideia com a turma. Nós íamos fazer uma confraternização bem simples. Mas uma deu uma ideia, outra da outra. E aí nós falamos assim, não, vamos fazer o Arraiá do Massa. Vocês ajudam, vocês colaboram? Todo mundo aderiu ao projeto. Aí nós trocamos ideia, mas qual local iremos fazer para evitarmos desgaste público? Fizemos um evento na rua, o evento foi maravilhoso, embora a princípio eu estava muito apreensivo, por quê? Porque quando você faz um evento daquela magnitude, igual o Arraiá do Massa, é para dar gente. E você fazer um evento daquela magnitude e não der pessoas, e as pessoas ficarem satisfeitas, é muito triste para quem fez o evento. E lá nós fizemos 1.200 cachorro-quente, nós doamos 1.200 pamonhas, nós doamos pipoca, a turma trouxe bolo, cada turma da Zumba ali, juntaram uma turma e fizeram um prato típico para aquele dia. Nós fizemos 50 litros de arroz doce, 50 litros de canjicada, fizemos curau, fizemos pipoca e o que mais? E o caldo. Ainda teve caldo ainda? Teve caldo e nós fizemos também o quentão. Então, todo mundo comeu à vontade. E outra coisa, Banda Eros tocando, banda tradicional da nossa região de forró. E o Massa disponibilizou também um parque completo para a criançada. Não poderia deixar de esquecer das crianças. Enquanto o pai está lá, a pai e a mãe, a criançada também está divertindo. Touro mecânico, 2 pula-pula, piscina de bolinha, tudo gratuito para todo mundo. Teve quadrilha também. Quadrilha das crianças e quadrilha dos adultos improvisada. Massa, o que a gente percebe é que você, quando fala dos acontecimentos, você sempre lembra da equipe do Massa. É a prova maior desse acontecimento aí do Arraial. Todo mundo participando, cada um trazendo um prato típico. Como é que você se sente com essa galera toda que abraçou o Massa e o Massa... Pô, vamos colocar a ideia em prática e todo mundo abraça com você. Qual o sentimento disso tudo? É um sentimento de gratidão. A nossa turma, cada dia que passa, se enraiza mais e cresce mais. A nossa turma, cada semana, cada mês, nós temos um componente,
um integrante novo. E eu fico muito feliz porque todos esses projetos que o Massa está desenvolvendo, a gente tem, para cada segmento, nós temos um profissional adequado. Um profissional. Vou dar um exemplo para vocês. O Karatê, nós temos um professor de Karatê que é quinto Dan. Quinto Dan no Karatê. Só para vocês terem uma ideia, aqui na Iturama não tem nenhum professor de quinto Dan de Karatê. Você vai encontrar isso de Uberaba para frente. Então, é um profissional específico para as crianças. Temos também o professor de Zumba, que é um cara da região, um cara fantástico, um profissional... Conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo por todos e adorável por todos, que é o Elismar, que ele dança na banda Estrela Super Som. Ele dá aula aqui em Alexandrita. Temos também a professora de hidroginástica, que tem 30 anos de experiência como escola de natação. Então, nós temos os profissionais específicos. E também nós temos um professor de educação física e um fisioterapeuta, que é o Juliano. Então, cada segmento nós temos o profissional. E vamos abrir mais profissionais por esses dias. Massa, Alexandrita, parabéns ao alexandritense, encontrou no Massa o diferencial. E Iturama? Eu sei que teve a cavalgada e que você proporcionou também, você e a equipe do Massa, o transporte para trazer gente para cá, para estar junto. É verdade. Essa cavalgada de Iturama foi um sucesso e eu não poderia esquecer dos nossos amigos de Alexandrita, que foram todos esses anos esquecidos. Nós fretamos uma van para trazer aquelas pessoas que realmente estava a fim de vir participar da cavalgada e a equipe Massa Bruta fez um almoço na barraca do Massa Bruta na Avenida Jucapado. E pode ter certeza que a turma de Alexandrita e a turma de Iturama também foram bem recebidos com a turma do Massa Bruta. Massa, Alexandrita então está no seu coração. Verdade. Eu queria deixar algumas palavras também aqui, Eduardo, para a turma específica de Alexandrita. O que depender do Massa Bruta, da família Massa Bruta, do grupo Massa Bruta, Alexandrita jamais será esquecida. E quem não tem medo do trabalho duro, sempre terá o que colher. Vem com Massa Bruta. Massa, Iturama é o seu ponte, aqui está a sua plataforma, você mora aqui, pamonharia, indústria, feira, o corre do Massa diário. Qual que é a sua meta para Iturama? Agora nós estamos aí começando o janeirão. O que vem com Massa? Você está saindo de viagem, tá? E eu sei que quando você sai é para buscar resultados. Do que você está trabalhando agora para esse primeiro semestre para Iturama? Na verdade, o Massa Bruta tem mais 4 projetos para lançar agora em Iturama. Esse semestre ainda, pode ter certeza. E esse mês nós estamos, amanhã eu estou indo em Brasília, especificamente para acabar de elaborar algumas situações com o meu deputado federal. Então, pode ter certeza que vamos trazer novidades para Iturama, Alexandrita e Zona Rural. Massa, ainda falando de Brasília, você saindo de viagem, e aí eu volto um pouquinho lá atrás, o cidadão lá da roça, o cidadão da agricultura familiar, o cidadão que jamais sonhou em estar como político, agora indo a Brasília, representando Iturama, buscando resultados para Iturama. Fala um pouquinho pra gente. Então, essa ida em Brasília é muito importante. Por que ela é importante? São 2 situações favoráveis e importantíssimas. Uma é o curso
que nós fazemos lá para estar aprimorando para nós atender a nossa população de que realmente precisa. O que são esses cursos? São leis estudadas, são várias situações. E também, o tempo livre nós vamos atrás dos nossos deputados. Eu fui atrás do meu deputado federal, Zé Silva, o qual disponibilizou algumas situações, algumas emendas esse ano passado, e estamos programando agora, para esse final de mês agora, que é esta semana que eu tenho uma reunião com ele, para acabarmos de relatar e distribuir outras emendas do nosso deputado federal. Inclusive, quero fazer um convite para você, deputado federal Zé Silva. Venha bater um papo com Massa para nós falarmos para a turma de Alexandrita, Iturama e Zona Rural a sua programação, o quanto você tem empenhado na nossa região. Massa, falando de Zé Silva, deputado, né? Quarto mandato? Quarto mandato. Quarto mandato. Tá indo pro quinto. Opa. Quem mais hoje, qual um outro nome que o Massa também conta que tem estendido a sua mão para o nosso município? Tem uma pessoa em especial que conheci ele em Brasília. Eu conheci ele nos cursos em Brasília. É uma pessoa fantástica, qual eu tenho o maior respeito por ele. Conhecendo ele em Brasília, nós ficamos naquela articulação. Massa, me apoia, vou sair candidato a deputado estadual. Falei, não, vamos estudar, vamos ver, e aquele negócio todo. E aí encontramos 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e um belo dia descobri que a esposa dele é minha parente. Eita. Aí ficou mais fácil, né? Aí ficou mais fácil de cobrar e mais fácil da gente alinhar, porque ele viu que a equipe Massa Bruta, o Massa Bruta, são pessoas que trabalham realmente de verdade para a população. Então, nessas idas em Brasília, foi o que aconteceu. Encontrei o meu amigo Chiquinho Tomás, que hoje é vereador em Tuiutaba, o quarto mandato dele em Tuiutaba, a sétima vez que ele é presidente da Câmara. Inclusive, Chiquinho, quero convidar você, próxima oportunidade, para vir bater um papo com Massa. Inclusive, tem algumas emendas também dele, já destinada para Iturama. Falo dele por quê? Porque a pessoa que ele apoia, que é um deputado federal, que ele veste a camisa também. Massa, vamos voltar de Brasília. Viagem de sucesso, mais conhecimento adquirido, mais benefício para o cidadão ituramense, alexandritense e zona rural, tá? O dia a dia do Massa. Domingo, aquele corre da feira, e além de estar ali como empresário, também está como vereador, porque as pessoas, na sua grande maioria, quer conversar com Massa, quer tirar ideia, trocar ideia com Massa. Como é que é isso? Fala um pouco pra gente. Então, o dia a dia do Massa Bruta é uma correria, mas nós não deixamos de dar atenção para quem realmente precisa. Nós fazemos várias visitas em vários bairros. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu tive no Amazonas, na casa da dona Marli, e por sinal fui muito bem recebido, tomei aquele cafezinho quente maravilhoso, né? Tá? E semana passada eu fiz uma visita também lá no Alcides Veríssimo, na casa do nosso amigo Adidon. Foi muito bem recebido também. E esta semana estive no bairro Santa Rosa, fiz uma visita para o Miguel e fui bem recebido também, que é um formador de opinião lá do bairro Santa Rosa. Então, o dia a dia do Massa é essa correria, preocupando com a população. E assim, nós falamos de população, mas a gente preocupa com aquelas pessoas que realmente necessitam, aquelas pessoas
que mais necessitam. O Massa sempre ajudou as pessoas. Ajuda, de repente, aquela pessoa vem com a demanda, de repente nós não damos conta de atendê-la, mas nós vamos atrás e nós sofremos junto com essa pessoa, até solucionar o seu problema. Maioria das vezes, nós temos uma excelência de solução. E nós temos também grandes projetos para vir por aí, inclusive nos bairros e para atender as pessoas mais carentes, as que mais necessitam. Então essa busca hoje, o eleitor, o munícipe, o cidadão ituramense, ele encontra no Massa Bruta uma resposta. Ele não sai sem resposta, ele sai, ou seja, o Massa abraça a causa. Com certeza. Falando no popular correto, ele não sai sem chumbo. O Massa Bruta corre atrás, perde, ganha tempo com aquilo ali, pode ter certeza. Que cada pessoa que nós falamos, que nós conhecemos, é um aprendizado diferente e de sucesso para o Massa. O cidadão vai até a Câmara. Quem que ele encontra ali que é a recepção, né? Que é o assessor que chega ali e começa já o trabalho para quando o Massa chegar, fazer a finalização. Como é que funciona isso lá? Então, ele chegando na Câmara, ele vai encontrar o meu assessor, Vitor Von. Lá ele vai ser atendido e vai ver qual a realidade do problema dessa pessoa. A partir daí, nós fazemos uma reunião com outras pessoas que compõem a família Massa Bruta, e logo após, pode ter certeza que essa pessoa que foi lá reivindicar alguma coisa, logo ela já vai ter o seu retorno. Você falando de Vitor Von, eu não posso perder o gancho. Você trouxe agora há pouco que você tem pessoas especializadas em todas as áreas. E o Vitor tem uma história política, né? Então ele não é um paraquedista. Então hoje o seu gabinete também está bem amparado na recepção do cidadão ituramense. É isso aí. A história do Vitor Von é uma história bem profissional mesmo. Por quê? Porque nós reativamos a cooperativa do pequeno produtor aqui em Iturama, a qual, pode ter certeza, falei para o Zé Silva a seguinte frase, falei: Zé, essa cooperativa que nós estamos ativando aqui, reativando ela, daqui 2 anos, vai ser uma referência no Pontal do Triângulo Mineiro. Agricultura familiar? 100% agricultura familiar. E aí, numa das visitas em Brasília, fui fazer uma visita para o Gilmar Machado. Gilmar Machado, para ele ajeitar, indicar para o Massa um profissional que mexe só com cooperativa. Ele indicou um profissional e esse profissional me abriu várias situações, vários caminhos e disse para mim: o primeiro passo para você reativar uma cooperativa é você arrumar um profissional gabaritado para mexer na papelada. Foi aonde eu conheci o Vitor Von em Uberaba, tive o prazer de conhecer ele e hoje ele virou assessor do Massa Bruta. E se você quiser conhecer o Vitor Von, você tem que ir lá no gabinete. Se você precisar de alguma coisa, ele vai estar lá para te assessorar. Massa, cafezinho, bate-papo, morador, e muitas vezes rende muitos causos também, né? Verdade. Desses bate-papos. Verdade. E quando você vem para o seu gabinete, na hora de preparar os projetos, na hora de trazer as ideias, como é que você lembra desse pessoal? Então, fazendo essas visitas, tomando esse cafezinho, conversando com pessoas mais idosas, eu me sinto muito bem. Eu vou fazer essas visitas
para ouvi-las. E pode ter certeza, eu ouço mesmo com bastante atenção para ver de fato a qual realidade, o que realmente eles necessitam. Isso eu ouço muito pessoas mais idosas. E foi um tema da minha campanha também, que é ouvir, planejar e agir. Então eu ouço essas pessoas com a minha turma e nós levamos isso para uma reunião, para o gabinete, para elaborarmos projetos que realmente vai ajudar essas pessoas. E para vocês que abrem as portas da sua casa para o Massa Bruta ou para a equipe do Massa Bruta, quando estou atuando na Câmara, penso em cada um de vocês. Massa, quando você fala em abrir portas para o Massa, para a equipe do Massa, você tem noção desses atendimentos, do que vocês fazem hoje como equipe? Tenho sim. E eu queria agradecer o meu assessor externo, o João Rosendo, que atende essas pessoas que realmente procuram nós porque precisa. E ele faz um atendimento específico para cada pessoa que procura o Massa. Então, ele faz um atendimento específico para cada pessoa. Bom, no resumo, o cidadão procurou pelo Massa. O Massa tem as pessoas certas, nos lugares certos, para dar o verdadeiro atendimento para esse cidadão. É isso aí. Como eu disse para vocês, tem os professores que são profissionais e tem meus assessores que são profissionais também, que seguem essa linha de atendimento. E tudo sobre a sua batuta. Com certeza. Isso, nós temos uma reunião diária, eu e os meus 2 assessores. Essa reunião acontece todo dia, das 7 horas da manhã às 8 da manhã, para sabermos qual assunto tem pendente e qual pessoa realmente está ali esperando um retorno. E eu não deixo de dar o retorno para essas pessoas. Nós temos mais 3 anos pela frente de mandato. E você pode ter certeza que esse trabalho, cada dia que passa, nós estamos melhorando ele e profissionalizando também. Cafezinho, eu comecei falando de aniversário, falando de festa, falando de feijoada. E eu não mudei a toada não. Sabe por quê? Porque faz parte. E esse bate-papo, ele nasce num momento especial, durante uma festa de aniversário, o aniversário do Massa Bruta, e que com certeza vai ser uma grande festa, né, Massa? Com certeza. Estamos programando aí a Feijuca do Massa para sábado, 31 de janeiro. E eu vou aproveitar esse gancho porque eu vi você fazendo pedido. Eu estava lá na feira, você estava conversando com algumas pessoas, participa aqui, participa ali, leva uma cesta básica. Parece que esse aniversário seu vai render também. Com certeza. Nós esperamos render bons frutos, porque esses frutos que vão render na Feijuca do Massa vão beneficiar quem realmente precisa. Massa, bate-papo agradável, gostoso, cafezinho, na varanda da Dona Maria e do João. Exatamente. Que parceiraço do Massa. Demais da conta. Família do Massa. Família do Massa, né? Esse acontecimento, nós estamos aqui durante o aniversário, tudo isso acontecendo. Qual as suas considerações finais? O que você deixa como recado para o seu eleitor, para o cidadão ituramense, para o seu amigo, para a sua equipe? Fique à vontade. Esse bate-papo, estamos iniciando uma nova evolução com esse bate-papo. E o dia de amanhã pode ser você que estará aqui com o Massa. Quero agradecer a todos os componentes aqui estão, agradecer a minha esposa que está presente aqui comigo, que é
minha parceira, e agradecer a Marília e o João, que mora no meu coração também. E agradecer também a todas as pessoas que conhecem o Massa Bruta, que conhecem a família Massa Bruta, de Alexandrita, Iturama e Zona Rural. E queria deixar uma frase aqui para ficar na mente de vocês. Com a ajuda de um amigo, fazemos a diferença. Com a ajuda de vários amigos, fazemos a revolução. Vem com Massa Bruta!